Agora foi. Vamos lá, vamos manter o foco, Então, o que acontece? O objetivo da matéria, eu vou trabalhar muito isso com vocês, essa questão da leitura da nossa realidade. Por quê? Você está numa igreja, você quer ser pastor, professor, professora, pastora, quer ser missionário, missionária, sei lá, qualquer coisa que você queira ser. A gente tem que saber ler a realidade que a gente se encontra e trabalhar, né, determinados projetos, saber como criar, quais as nossas limitações. Então, a ideia da matéria é conversar um pouco sobre isso. E também trabalhar os modelos de igreja. A gente vai ver os mais conhecidos e até os mais novos, certo? Então, a nossa caminhada vai ser por isso. Então, é uma matéria que vai ajudar tanto quem está começando como quem está terminando, tá certo? O conteúdo, a ideia é trabalhar de forma que todos vocês se sintam incluídos e seja relevante para todo mundo. Porque você, de alguma forma, já está desenvolvendo alguma coisa na tua igreja. Se não está desenvolvendo, quer desenvolver. Então, a ideia é te ajudar nisso, tá certo? Eu vou mostrar a ementa e aí, a partir disso, a gente vai conversando. Tranquilo? Alguma pergunta? Não? Então, vamos seguir. Tranquilo, professor. Ó, Professor, eu só não localizei lá no grupo. Você falou que mandou esse material, mas eu não vi esses arquivos lá, não. Ele foi no grupo? Foi. Você foi adicionada recentemente no grupo de estágio? Não, no início. Ah, então não foi, eu não, botei. Professor. Hã? Não foi, não. Eu olhei agora. A ementa? Eu não localizei, não. Você Não, aí. Foi, não. Não, foi sim. Eu sei que vocês compraram o mil. Vê, Mandou errado. Eu não sei se... Eu não mandei, não. Não, desculpa. Tá certo. Lamentável. A culpa é do Eu pensei Jair. que eu tinha sido adicionada depois. Não, tá Que é isso aí? É lamentável. Não estava ontem na aula, tá tudo tranquilo. Gente, eu não quero causar tumulto, hein? Olha aí. Não, a culpa não é sua, não. A culpa é dele, que é dar 10 matérias para ficar rico. Posso fazer nada se eu tenho muito conteúdo, irmão. Ora. Rico. Eu mandei para coordenação, né, para avaliar a ementa e o material. E aí eu pensei que tivesse mandado para vocês, né? Eu tinha combinado que não mandaria antes, justamente para não criar confusão. Então eu vou mandar para vocês. A ementa eu vou mostrar agora. E aí a gente vai conversando. Mas acabou a aula aqui, eu já mando o material. Tá certo? Pode ficar tranquilo, ninguém vai ser prejudicado. Mas é isso mesmo, eu não tinha mandado, não. É que eu mandei material hoje de exegese, acho que de Antigo Testamento, acho que foi exegese e Antigo Testamento. Para quem faz aí, eu mandei lá. Mas aí foi. Porque não orou para começar. Ah, é verdade, tá vendo? Perdi a unção. Ó, gente, eu estou brincando com essa coisa de oração, hein? Eu oro, hein? Estou logo avisando. Vamos lá. Vamos ver aqui pela ementa. No monte. Não, no monte não. Foi tempo, acabou o tempo. Agora eu estou velho, não dá mais para subir no monte. Se alguém quiser falar, tá? Só comentar aí, valeu? Eu não estou vendo. Deixa eu ver se não dá para colocar todos vocês, porque tem muita gente. Mas qualquer coisa é só falar aí que aí eu ouço, valeu? Então vamos lá. Tem aí a ementa. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Metade da ementa é os títulos dele, mas Irmão, assim mesmo. Isso já é para gerar temor, entendeu? Para você já ficar na tua, saber que o que eu falo... Semestre. Vou chegar lá. É para não debater com o professor. Exatamente. Para deixar o professor dar aula. Aí é outra história. Olha o decoro, olha a ética. Vamos lá. Tá aqui, ó. Não, aqui aí vocês veem aí, né? A minha formação, atuação, ó, meus contatos, né? O e-mail ou o WhatsApp. Os trabalhos vocês podem mandar por WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Eu até prefiro, porque eu acesso mais o WhatsApp mesmo. O e-mail eu acesso também, mas
quiser mandar pelo WhatsApp, pode mandar. Tá? A metodologia das nossas aulas, sim. Alguém falou aí? Não? Metodologia das nossas aulas. Aula pelo Zoom. Quando a gente não tiver aula pelo Zoom, eu vou compartilhar um vídeo ou mandar material em PDF, tá certo? E também vai estar contando como aula, tá? Então, fica tranquilo aí que o vídeo ou o material em PDF vai ser relevante aí ao nosso assunto. Então, em relação à ementa, né? Preparar o aluno para ler a realidade na qual a sua igreja, atual e ou futura, se encontra, dando ferramentas para que ele possa preparar um projeto para a igreja que busque ajudar no relacionamento entre a igreja e a comunidade. Também é feita uma análise dos modelos de igrejas no período pré e durante a pandemia. Aí está digitado errado aí, que estão mais em foco, para que o aluno entenda os fundamentos que levaram à montagem de cada modelo estudado e as perspectivas para os modelos de igreja no futuro. O que acontece? Deixa eu voltar aqui a tela para mim aqui. A gente hoje vive, né, um momento sem igual, né, na nossa era. Ninguém aqui viveu um período de pandemia, né, dessa forma. E a gente está vivendo, além da pandemia, um crescimento das redes sociais. Então, quando a gente fala de educação, por exemplo, eu estou em Caxias, na minha casa, aqui, num quarto, aqui no muquifo aqui que eu tenho aqui, que fica livro, computador, televisão, videogame, fica tudo aqui bagunçado aqui. Você está na sua casa e a gente está conversando, está tendo aula. Né? Outro dia eu estava dando aula num outro curso, tinha gente de outros estados. É algo que há 10 anos atrás a gente não pensava em relação a seminário. Igrejas fazendo cultos totalmente online, cada um na sua casa. Né? Eu preguei lá na igreja do Marcelo, né, um tempinho atrás, aí, aqui do meu quarto. Né? Agora, final do mês, eu vou lá na igreja dele. Aí eu vou lá na igreja dele, né? Mas eu preguei na igreja dele, o pastor dele estava na Barra da Tijuca no dia, ele estava lá na comunidade onde ele mora, lugar ruim que o Marcelo mora lá, estava lá, e os membros da igreja, cada um... Olha o preconceito, hein? E essa inovação, para a gente, é algo assim... Inovação é novo, né? Sendo redundante, e impacta na espiritualidade. Teve gente, vocês devem ter conhecimento, né, de pessoas que falaram assim: mas a igreja não pode fechar, como é que eu vou cultuar? Lugar de crente é na igreja, porque Deus não vai ouvir a oração. Essa mentalidade é a mentalidade veterotestamentária. Deus habita no templo, eu tenho que orar no templo, em direção ao templo, né? O templo lá, o antigo templo judaico. Essa perspectiva muita gente ainda tinha na igreja. Aquela ideia assim: você está indo para a igreja hoje? Ora por mim lá. Como se Deus ouve a minha oração, eu estando na igreja. E hoje? Hoje eu posso orar agora aqui por você, né? Eu já orei por pessoas pelo telefone, mas assim, era coisa, né, quase que inovadora, aí orar pelo telefone, né? Que coisa! Culto online, para muita gente é quase que uma heresia, né? Um ataque aos fundamentos da religião. Eu preciso ler isso hoje. Eu preciso entender essa dinâmica, porque isso não vai acabar, gente. A pandemia vai acabar, eu espero que acabe, né? Obviamente, essa é a nossa esperança. Mas essa ideia de ter uma realidade mais voltada para as redes sociais, isso não vai acabar. Na área da educação, da religião, dos estudos, telejornalismo, programas, enfim, isso veio para ficar. Como que nós vamos estruturar projetos que sejam relevantes para as nossas igrejas, sejam comunicativos e possam levar a mensagem, né, que a gente quer do evangelho para essas pessoas? Porque não adianta você hoje pegar 100 folhetos, vamos fazer um evangelinho. Você pega 100 folhetos domingo à tarde, não tem ninguém na rua.
Está todo mundo em casa vendo jogo, vendo Netflix, vendo Disney Plus, no Facebook, no Instagram. Não fica mais ninguém na pracinha, principalmente na Baixada. Fica na pracinha. Na Baixada, você vai ser assaltado. Não tem mais essa cultura de ficar na pracinha. Você tem medo, né? Antigamente as pessoas ficavam na porta. São raros os lugares onde isso acontece, seja pela insegurança ou pela dinâmica, né, das redes sociais e da vida mesmo. Hoje nós trabalhamos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pensa nisso. Eu dou aula todos os dias da semana, em vários horários. Todos os dias da semana. Não tem um dia que eu não tenha contato com a questão do aluno, de dar aula. Por quê? Por causa da questão da rede social. E aí, como é que a igreja vai lidar com isso? A igreja também tem que estar aberta. A igreja é aberta 24 horas. A Universal, ela, quando começou, ela seguiu os moldes da Igreja Católica, né? Universal, católico, são sinônimos, né? Para quem não sabia aí. Aí, você chega na Igreja Universal, ela nunca está fechada. Você já viu a Igreja Universal fechada? Ela não fica. Ela fica aberta. E não tem Igreja Universal no interior. Por exemplo, eu sou da PIB de Xangri-Lá Rosa, né? Lá no fundão de Belford Roxo, num morrinho cheio de mato, entendeu? Você nunca vai ver uma Universal num lugar assim. Por quê? Universal é a igreja de centro, onde as portas sempre ficam abertas. Porque o reino da Universal, não é o reino de Deus, né? Está sempre de portas abertas, igual a Igreja Católica. Isso é um projeto de igreja. Tanto que deu certo que eles estão aí, ó, compraram televisão, compraram rádio, compraram um monte de coisa, enganando, alienando, seja lá o que for, mas deu certo, entre aspas, tá? Como projeto, entre aspas, deu certo. Obviamente que não tem nada a ver a ideia de dar certo e ser relevante para o reino, mas eles deram certo, porque eles montaram um projeto que, numa determinada época, foi relevante, em termos eclesiológicos, teológicos. Está dando certo. Vai dar certo todo quanto é canto? Provavelmente não. Então, a ideia é, nessa nossa matéria, discutir essas questões, saber como avaliar, como analisar. Um exemplo, eu comecei a pastorear numa igreja no interior de Caxias, na zona rural, aqui em Capivari. A igreja era pequena, tinha pouco membro, ficava num lugar de acesso difícil. Assim que eu cheguei na igreja, o pessoal falou: ah, pastor, que bom, né? A igreja vai encher, vai tal. Eu virava para as pessoas e falava: a igreja não vai encher. Por quê? Porque é difícil chegar aqui. E as outras igrejas aqui perto também estão cheias de membros. Eles não vão sair de lá e vir para cá, porque a gente não vai oferecer aquilo que eles têm lá. Porque a teologia era diferente, a doutrina era diferente. A não ser que eu fizesse um milagre lá, ressuscitasse o morto, fizesse uma cobra falar. Eu até matei cobra nessa igreja, porque ficava no meio do mato lá. Uma vez eu estava abrindo a igreja, apareceu a cobra, eu tive que matar a cobra. Olha só, a que ponto chega, né, o pastor? Aí você imagina, uma igreja num local desse, de repente vai surgir 1.000 membros? Não vai. Então, a gente tem que saber ler isso. Mas vai fechar a igreja? Não, vamos fazer trabalhos que sejam relevantes para aquele grupo, para aquela realidade, sem criar ilusões. E isso tem que saber ler adequadamente, né? Se eu pregar direitinho, né? Vamos fazer um culto legal, fazer umas atividades, vai lotar. Não necessariamente. Vai depender do tipo de público, local da igreja, né? A época, estilo, tudo isso envolve. A ideia é a gente discutir questões de como levantar essas características, de como lidar com essas características, né? Porque isso tudo é relevante para a gente. Tem igreja que você vai pastorear, você vai ser ministro de educação, você vai dar aula, e você vai ficar com aquele grupo ali a vida toda. Morre um, aí vem mais 2, aí sai 3, vem mais 2, aí vem mais 5, sai 3, né? Vai ficar aquela oscilação ali, mas você não vai ter muita mudança. Estou fazendo algo errado,
porque Pedro pregou uma vez só e 3.000 pessoas se converteram, e a minha igreja não cresce. É uma leitura equivocada. Primeiro, do texto de Pedro, e segundo, da sua realidade, né? Se a sua igreja, em 3 anos, batizou uma pessoa, ela cresceu. Cresceu uma pessoa. Ah, é ruim isso? Não, não é ruim para o reino, porque existe uma série de fatores que vão, né, levar uma igreja a ter muito ou pouco membro. A gente precisa discutir sobre isso. E a ideia da matéria é essa, né? Fazer essa leitura. Principalmente hoje, quando a gente está aí nas redes sociais, muitos cultos são transmitidos pelo Facebook, pelo Instagram. Então, às vezes, você tem 5 pessoas na igreja, mas no Facebook você tem lá 200 assistindo. E aí, né? Ah, porque não está dando dízimo. Aí é aquele grande lance, né? Qual é o papel da igreja? Arrecadar dízimo ou levar o evangelho? A gente vai discutir isso. Olha o Odimar aí. Falou em dízimo, o Odimar já fica, já brilha, já brilha. Igual o tio Patinhas, né? Vem um cifrão assim, deixa ele. É o tijolinho. É, o tijolinho. O Odimar, aí, para quem não conhece, ele fez campanha na igreja dele com tijolinho, no livro de Neemias. É horrível, irmãos. Isso foi uma coisa horrível, mas ele já se desculpou com a igreja dele, né, que estava errado. E até bati aqui na mesa aqui. Se quiserem, eu dou consultoria, tá? Deu certo lá. A igreja construiu um templo para 1.200 pessoas. Tá? Aí a igreja tem 10 pessoas, mas o templo é para 1.200. Não, tem 10 pessoas também não. Olha o orgulho, irmão. Olha o orgulho. Olha a soberba. Vamos lá. Aqui, Ricardo. Sim. Ricardo, deixa eu só falar uma coisa séria aqui. Eu coloquei lá no chat lá sobre o Nick Moretti. Não vi. Fala exatamente sobre. Eu tenho uma entrevista dele no Hub Podcast, que é um podcast evangélico, né? E assim, mais voltado mais para a juventude. E ele faz algumas previsões ali. É 2 horas de entrevista. Uma parte dela vocês podem jogar fora, que é falando de muita coisa lá que não interessa para a gente. Mas ele é um cara que ele trabalha com conteúdos para jovens e adolescentes nessa parte de aplicativos. E ele fez uma abordagem que eu queria só rapidamente aqui falar, porque tem tudo a ver com o que você está dizendo aí. Fala logo! Ele fez uma abordagem em cima do fato seguinte, que os jovens, os juniores e adolescentes de hoje, eles estão ficando cada vez mais voltados para o imediatismo. E que isso vai encontrar uma barreira dentro da nossa igreja daqui a algum tempo. Porque eles já não conseguem... Hoje, os pais já dão telefone celular para a mão deles, você vê muitos juniores nas igrejas já com o celular na mão. Sim. E essa é uma preocupação de como é que a igreja vai abordar isso para essa turma que serão de pouco tempo nas igrejas. Porque hoje a gente critica eles, mas amanhã eles estarão na liderança das igrejas e, assim, a tendência... aí a previsão dele, ele falou, há igrejas que irão fechar as portas dentro de 10 anos se não souberem tratar esse assunto. É isso aí, concordo com ele. É isso aí. Então, o problema não é o celular, o problema é saber usar o celular. Eu prego com celular, eu não prego mais de Bíblia. Há muito tempo que eu não uso Bíblia. Eu tenho tablet, eu tenho celular, eu pego. Mas, por exemplo, eu vou na igreja de alguém. Eu sei que eu chegar numa igreja e não levar a Bíblia, tem gente que vai ficar escandalizado. Então, por respeito, fazendo merchandising, vou lá na igreja do Marcelo. Eu não vou chegar lá, eu não uso terno e gravata. Então, também nem tenho, né? Nem cabe mais os que eu tenho. Mas, assim, eu vou vestido direitinho, né? Vou botar a roupa, né, bonitinha. Não vou com a camisa do Coringa, eu gosto do personagem História em Quadrinho. Eu não vou com a camisa do Coringa, né? Eu não vou com a camisa do Justiceiro, né? Eu vou vestido... Fica calmo, gente. Eu vou com a camisa direitinho, vou levar minha Bíblia de papel, né? Uma das que eu tenho aqui. E no meio da Bíblia está o celular. Estou brincando. O celular hoje, você tem Bíblia, você tem comentário, você tem um monte de coisa lá. E aí você diz assim, não pode. Eu lembro, gente, não é muito longe, não. Há 10 anos atrás, aquela discussão que o pessoal ficava na igreja,
Crente de verdade anda com a Bíblia na mão. Que é um absurdo. Fica esses jovens lendo a Bíblia no celular na hora do culto. Isso não é coisa de crente. A gente precisa saber abordar isso. Porque não adianta você proibir o celular. Ah, vou proibir o celular. Ah, na hora do culto, ninguém pode abrir o celular. A pessoa, daqui a pouco, já vai deixar de ir para esse tipo de igreja, vai para outra. Nancy, põe no mudo aí, Nancy. A gente tá ouvindo, viu? Tá me ouvindo? Estamos ouvindo. Põe no mudo aí. Que legal! Eu estou arrumando aqui, que eu não estava conseguindo falar pelo microfone, e a minha filha está me ajudando. Ah, então. Agora está atrapalhando. Coloca no mudo. Eu já te falei que as suas aulas todo mundo gosta, né? Eu vim assistir. Fala o pessoal pagar a matéria também. Mercenário. Nem abriu o seminário no recreio, já está pensando em dinheiro. Abrir o seminário no recreio, rapaz. Eu dou aula lá. Quero ver me aturar como aluno, hein, professor? Ih, meu Deus, olha aí. Vai ser o trampolim, velho. O trampolim vai ser amanhã. Ingrid, que prazer, Ingrid, ter você aqui. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? O problema não é o celular. O problema é que a gente precisa saber usá-lo. Vou dar um exemplo. A mesma coisa em sala de aula. Se alguém aqui é professor, né, lida com isso, ou tem filho na idade de estar aí estudando. Você virar para o seu filho e falar assim, não leva o celular para a escola. Ou na sala de aula você proibiu o aluno de usar o celular. Cara, é uma tarefa hercúlea. Você não vai conseguir isso. Agora, você tem que envolver esse jovem, esse adolescente, para usar o celular na sua aula, na sua igreja. E o adulto também. Eu cansei lá no seminário, aí mesmo, lá em Nova Iguaçu, né, quando tinha aula presencial, eu estou dando aula e vocês estão no celular. O meu irmão sai da aula. Eu estou dando aula e está onde, Mar? Não, porque não sei o quê, não sei o que. Meu irmão, sai, deixa eu dar aula. A gente faz isso tão natural que até esquece. Então, se não fosse o Edmar, era eu. Todo mundo fazia isso, né? A gente tem que saber usar isso e não demonizar, certo? Agora, cada grupo tem a sua dinâmica. Vou dar um exemplo da igreja que eu estou hoje. Assim que começou a pandemia, eu falei, gente, vou fazer umas mensagens e vou mandar pelo YouTube. Minha igreja é uma igreja pequena, tem lá entre 30 e 40 membros, a maioria são idosos, é no interior de Belford Roxo, a maioria tem WhatsApp, mas é a igreja com poder econômico pequeno, o pessoal é pobre. Nem todo mundo tem Wi-Fi em casa, usa celular, né? Pré-pago, é de conta. Aí como é que essa pessoa vai ficar assistindo 2, 3 mensagens no YouTube durante a semana? Aí tem gente que sai de casa 4 horas da manhã para pegar 2 horas de ônibus, chega em casa 6 horas da noite, aí o cara vai assistir minha mensagem? Não vai. Aí eu fui lendo essa realidade, assim, aí eu não tenho como brigar com a igreja. Irmãos, que ninguém está vendo, porque vocês não estão ouvindo a palavra. Se eu fizer isso, eu estou espantando as pessoas. E aí você muda a estratégia. Vou mandar uma mensagem escrita para o pessoal, aí o pessoal lê. E quem não lê? Vou diminuir o tempo da mensagem. Em vez de mandar 10, 15 minutos de mensagem, eu faço reflexões de 5 minutos. Aí você pega e manda lá. A pessoa vai ouvir no tempo dela, quando puder, se puder. Em vez de mandar vídeo, manda áudio no WhatsApp. Manda o áudio lá de, no máximo, 5 minutos com uma pequena reflexão. Você está mantendo contato com as pessoas, não está excluindo ninguém e cada um dentro da sua realidade. Agora, para isso, eu preciso saber avaliar a realidade do meu grupo. Eu fiz uma pesquisa na minha igreja. Assim que eu cheguei, né? Saber quem trabalhava, quem não trabalhava, saber mais ou menos o nível cultural lá de cada um, se tinha telefone, se tinha televisão. Uns responderam, outros não responderam, outros acharam estranho. Mas isso tinha um propósito, para eu conhecer o grupo, para eu saber quem é, né? Com quem eu estou falando. Porque eu gosto muito de história em quadrinho. Eu sou fã de Star Wars. Eu tenho um monte de boneco aqui em casa, aqui, eu tenho a estante aqui cheia
de coisa, tem o gibi, tem um monte de coisa. Aí eu vou chegar na minha igreja, aí eu vou pregar sobre os desafios, que é entender a saga do Star Wars. Ninguém vai entender nada. Aí vou falar das Crônicas de Nárnia para o pessoal, ele não vai entender. Se eu não tiver esse bom senso, eu vou falar uma coisa, o grupo vai estar falando outra. Eu fui pastor de jovens numa igreja, só tinha nerd o grupo, era muito legal. Aí teve um jovem que ia pregar num domingo, aí ele falou assim, Ricardo, posso pregar usando o Senhor dos Anéis? Eu, claro, eu nada melhor do que isso. Ele pregou, só os jovens e eu entendemos a mensagem. O resto da igreja, ninguém entendeu nada. Aí ficou todo. Aí o pessoal assim, com mais idade, né? Veio, pastor, o que aquele garoto falou? Não, irmão, ele estava pregando para jovem, é um livro e tal, não sei o quê. Eu lembro que quando o Senhor dos Anéis ficou famoso, aquela coisa, o grupo dessa igreja de jovens já tinha lido todos os livros, inclusive aqueles fora do Senhor dos Anéis. Então, para aquele grupo, aquilo foi extremamente relevante. Agora, para a igreja, não. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ver. Ritmo de música, né? Você vai para uma igreja diferente, a igreja é tradicional. Aí você, não, vamos tocar um rock gospel, vamos tocar um baião gospel. E a igreja canta um hino do cantor cristão, né? Canta lá aqueles louvores do Logos, do Prisma, né? Que ninguém nem já ouviu falar. Esse tipo de coisa a gente tem que saber trabalhar. E outra, no futuro, a gente vai... digo no futuro, não. Hoje e no futuro, a gente tem que aprender a lidar com os dois. Porque não dá para ter uma igreja só de gente antiga e uma igreja só de gente nova. A gente sempre vai ter os dois grupos. E a linguagem do meu projeto, né? Ele tem que, de alguma forma, meu projeto de igreja, né? Ele tem que tentar alcançar os dois grupos, né? E isso é um desafio. Essa etapa da aula está acabando aí, faltam 3 minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Professor, Sim. Pode falar, pode falar. Eu queria falar em relação a essa questão, né, do exemplo que você deu da internet. A gente está passando por isso na minha igreja, porque é uma igreja que está em implantação, então, assim, a gente tem poucos recursos, fica em Vila da Penha, e surgiu a ideia da gente abrir um pré-vestibular social online, 100% gratuito, até aí tudo bem. Aí a gente pensou nessa questão do pacote de dados, né? Que alguns podem não ter esse acesso à internet, então a gente disponibilizou o espaço da igreja para que quem não pudesse ter acesso, que fosse até lá para assistir às aulas. Só que o que acontece? Como é online, a gente abriu as inscrições. E tem uma aluna de São João de Meriti que não tem como ir lá na igreja. Então, assim, a gente está tentando resolver essa questão, porque ela também não tem Wi-Fi em casa, é super aplicada. E aí a gente está nesse impasse, porque também a gente não consegue custear a passagem dela, né, todo dia e tal, e estou pedindo a Deus aí uma orientação. E até já estou compartilhando isso também, se alguém tiver... Vai pedir dinheiro, irmão, não é brincadeira, não. Chegou agora, já está pedindo. Olha aí, brincadeira, não. Mas, assim, tem igrejas que têm secretaria, né? Então, assim, como a gente tem irmãos aqui de várias áreas, se tiver algum irmão dessa área de São João de Meriti, depois quiser me procurar para trocar. Porque as aulas são curtas, assim, é todo dia de 6h30 até 8 horas no máximo. E são aulas gravadas, né? Porque a gente também contou com essa disponibilidade dos professores, são todos voluntários. Então, eles gravam as aulas, ela a não gente mora sobe para o perto YouTube. do shopping, não? Do Grande Rio? Eu posso ver isso aí, professor. Porque se ela mora perto do shopping, o shopping tem Wi-Fi de graça. Perfeito aí. Já, tá vendo? Entendeu? Como é bom compartilhar? Tem espaços, tem shoppings em São João, até pequenos shoppings, que tem Wi-Fi de graça. Né? Vou passar essa informação para ela. E aí, de repente, se ela morar ali naquela região, eu pastoreio a igreja ali perto ali. Se ela morar ali e for de fácil acesso, nesse horário ela vai para o shopping
e pega o Wi-Fi ali Ótimo. no shopping, né? Grande Seria Ótimo. uma ideia, né? Shopping Grande Rio. Obrigada pela ideia. O Shopping Grande Rio tem. Então, foi o que eu falei, irmão. Em São João. Show. Vou falar com ela, gente. Obrigada. Ó, vai cair aí a Ali no transmissão, Shopping vamos entrar Grande no mesmo Rio tem um link. espaço chamado coworking. É ali que ela consegue estudar com Wi-Fi bom. Aí, ouviu aí, Perfeito, ó? Gabi. E tem até uma estrutura, né? É. Legal. Aí. Tem sim. Obrigada, gente. Vamos entrar no outro. Entra aí no mesmo link, tá? Que vai cair agora. Aí entra no mesmo link aí. Fala, Marcelão. Mesmo link, hein?